Vou dar umas dicas então pra gente começar a praticar agora, hoje, tá? Gente, básico, que eu tô sempre falando também, pensar positivo. Isso ajuda muito na insegurança. E pensar positivo, eu não tô dizendo pra ser um louco que não tem nada a ver com a realidade, fica sonhando alto. Pensar positivo, uma pessoa confiante, ela não tem certeza de que tudo vai dar certo. Ela simplesmente não tem tanto medo de que dê errado. Esse é o segredo. Vocês podem ter certeza pra vocês. Tô entregando agora. Tô entregando o segredo. As pessoas, em geral, bem-sucedidas, por que vocês veem elas tão confiantes falando? Claro que é muito mais importante uma pessoa ela estar tranquila na hipótese dela errar, que ela dá um jeito, depois ela vê, do que ela ficar naquela expectativa de que tem que dar tudo muito certo. Então o segredo é esse. Ao invés de ficar pensando na perfeição, ao invés de ficar pensando que tudo tem que dar certo, simplesmente relaxa, se prepara para que tudo dê certo, se prepare muito, porque é isso, a gente tem que ter autoconfiança, mas nada é de graça, tudo tem um preço. E para ter essa autoconfiança tem um preço, a gente não patinar, a gente não ficar ali dormindo na vida. Que eu falei pra vocês, a insegurança, ela tem que ser combustível. No momento que eu me sinto insegura, eu fico que nem louca me preparando pra não acontecer aquilo. Então, se eu tenho uma prova, eu tenho uma palestra, eu tenho uma apresentação, eu tô insegura, isso aí pra mim é combustível pra me dar horas de preparo, horas de treino. Então, esse medo, essa insegurança, você tem que usar ao seu favor. Se eu ainda tô preocupada, eu ainda tenho que então me preparar para alguma coisa, tá? Então é se preparar. É muito importante, de novo eu vou falar uma coisa que eu tô sempre falando e vocês até devem... Ai, lá vem a Paula falar isso de novo, é se autoconhecer. Porque se eu me conheço, eu sei quais são os meus pontos fracos. E os meus pontos fracos eu vou trabalhar, eu vou treinar, eu não vou ficar expondo. Eu vou me prevenir deles. Então, se o meu ponto fraco é que eu vou fazer uma apresentação amanhã no meu trabalho, meu ponto fraco é que eu fico tremendo, eu até falo bem, mas eu fico tremendo. Bom, então eu não vou segurar uma folha de papel, que senão todo mundo vai ver que eu tô nervosa assim, né? Eu não vou usar aqueles pointer que as pessoas usam, às vezes, na apresentação, que vai mostrando uma luzinha na tela, porque senão todo mundo vai ver que a minha mão tá tremendo. Então, eu vou conhecer os meus pontos fortes e vou me preparar. Muito importante e uma das coisas principais, não se compare com os outros. Gente, é ir contra você quando você se compara com os outros. É se auto-boicotar. Sabe por quê? Porque todo mundo só expõe, muitas vezes, o que tem de melhor. Digamos então que, bom, há 2 meses eu defendi meu doutorado. Eu mostrei pra todo mundo a minha foto ali no dia da defesa, com o vestido, tudo, e todo mundo, várias curtidas, like, todo mundo me deu parabéns. O que eu mostrei? O momento feliz. Mas ninguém viu, 8 anos que durou a minha pesquisa, que eu, sinceramente, me ferrei. Telefonando, atendendo, foi um trabalhão. Noites em claro, eu estudando, lendo. Então, a gente não pode se comparar com os outros, porque senão a pessoa começa a se deprimir. Poxa, mas como é que essa pessoa conseguiu fazer isso? Ai, mas ela tá tão bem. Ai, mas... Só que a gente não viu o que ela fez. E aí não entende que, se você fizesse a mesma coisa, você estaria também naquele lugar. Se você fizesse a mesma coisa, fizesse o mesmo sacrifício, você tem a mesma capacidade. Você também pode conseguir o mesmo resultado que aquela pessoa que você tá vendo em um momento bom tá conseguindo. Só que você não viu quando ela estava fazendo o sacrifício. Você não viu o lado ruim, o lado difícil. E aí não dá pra gente se comparar com as pessoas, porque geralmente a gente vai se comparar com as pessoas, mas só vendo o lado bom delas.
E aí, se eu vejo só o lado bom, eu começo a imaginar, mas essa pessoa é muito inteligente. Ah, mas essa pessoa tem facilidades, mas essa pessoa é excepcional. E não. Simplesmente você não tá vendo o outro lado. O lado dela treinando, o lado que ela não expôs, que ninguém tá vendo. Então, para de se comparar com os outros, tá? Se compare com você mesmo. Sabe como? O nosso próprio parâmetro tem que ser nós mesmos. Porque aí a gente vai ver evolução. Senão é muita crueldade a gente se comparar com uma pessoa que a gente nem sabe o que a pessoa fez. Então eu vou achar que aquela pessoa é mais inteligente que eu porque ela fez um doutorado. Tá, mas eu tava viajando, eu tava dormindo. Esse ano eu fiquei de bobeira, a pessoa tava estudando todos os dias. E se eu tivesse estudado todos os dias como ela, eu também teria um doutorado. Então não é questão de você ser melhor ou pior, você tem que fazer, você tem que ir atrás. Parar de desejar, desejar, desejar. Às vezes a gente vê aquela frase, né? Querer é poder. Gente, querer não é poder, fazer é poder. Querer é fazer. Quem realmente quer faz, e quem faz consegue. Então, querer é fazer. E fazer é poder. Então, faça. Não fica com medo. Veja o que você quer. O que eu quero da minha vida? Ah, eu admiro tal pessoa. O que eu admiro em tal pessoa? O que eu admiro nela? Porque geralmente quando a gente admira uma pessoa, é algo ali daquela pessoa que a gente se identifica, que a gente faria parecido, que a gente gosta, que a gente admira. Então, o que eu admiro nessa pessoa? E o que eu tenho que fazer para chegar ali? Se essa pessoa chegou, eu também posso chegar. Pessoal, eu posso garantir para vocês, é o mínimo do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo da minoria que tem uma capacidade a mais que os outros. A gente vê ali 100 pessoas bem-sucedidas. Vocês podem ter certeza, se tiver uma com QI mais alto, uma pessoa com poder especial, com um talento especial, é uma de 100 no mínimo. No máximo, desculpa, tá? A maioria das pessoas tem a mesma capacidade. E aquela pessoa que você admira tem a sua mesma capacidade também. Sabe qual é a diferença? O segredo maior? Ela se conhece. Ela sabe o que tem de bom e explora, e mostra, e expõe. E ela sabe o que ela tem de fraco, o ponto fraco dela. E o que ela faz? Ela não expõe tanto, ela não fica explorando. Se o meu ponto fraco vou falar uma coisa de verdade minha, tá? Eu não gosto de falar no telefone. Eu não gosto. Pra mim, o WhatsApp foi a salvação, porque evita que faça várias ligações, né? Eu não gosto de ficar de muita conversa no telefone. Então, eu não vou trabalhar ou pegar um trabalho que eu vá, por exemplo, fazer até já me convidaram, plantão de emergência psicológica para atender por telefone. Não posso. Por quê? Porque como é um ponto fraco meu, eu não vou me sair bem. E aí eu vou cada vez mais, todos os dias, dando porrada na minha cara, me mostrando como você é ruim, como eu sou ruim nisso, como eu sou ruim nisso. Então eu não vou colocar no meu dia a dia, trabalhar em algo que eu sei que é um ponto fraco meu. Por quê? Porque senão eu vou estar pedindo para me expor. Eu vou estar escolhendo expor todos os dias o meu ponto fraco. E aí o que vai acontecer? Eu vou no dia a dia, todos os dias vendo aquele meu ponto fraco, vou deixando de explorar os meus fortes, que seria conversar ao vivo, que seria dar uma palestra, que são coisas que eu adoro. Então eu vou deixando de fazer as coisas que são o que eu mais gosto para algo que eu não me dou bem. O que acontece no automático? Eu vou acreditando que eu não tenho capacidade, porque tá me chamando a atenção, o foco da minha vida tá no que eu sou fraca, no que eu sou ruim, e não dá. Então a gente não pode se maltratar assim, tá bem? Escreve hoje os seus medos, se você é inseguro, tá? Uma outra dica. Quais são os seus medos? Escreve. Sabe por quê? Quando a gente escreve, a gente consegue enxergar de uma forma mais real.
a gente consegue elaborar mais aquele pensamento, vocês sabiam? O nosso cérebro, ele é muito mais sensório, nos marca muito mais, né, o visual, enxergar algo escrito. Então, escreve os seus medos hoje e começa a elaborar, a pensar sobre eles. Quais são os meus medos? Para te conhecer. E eu já vou te dar uma segunda tarefa, já que você vai estar escrevendo, que é escrever as listas das suas próprias conquistas. Porque a gente só pode se comparar com nós mesmos, lembra? Então eu vou te dizer, para de se comparar com os outros, que o fulaninho conseguiu isso ou aquilo. Você vai pegar e vai escrever o que eu consegui nos últimos 5 anos. Quais são as minhas conquistas? Porque daí você vai ver uma evolução justa. Porque a outra pessoa, você não sabe o que ela fez para ter aquelas conquistas, tá? Então, faça com você mesmo, se avalie com você, tá bem?